mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. É novo, o que eu quero é novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Santo Deus, aleluias, tem renovo na casa, aleluias, já sem demora, já abra suas Bíblias, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, aleluias, Espírito Santo de Deus, não desfoque o seu pensamento nessa noite, permaneça conectado no céu, somente com os olhos focados no céu. Aleluias. Lucas 15, versículo 11. Aleluia. Vamos achar, dar glória a Deus bem forte. Aleluias. A palavra de Deus diz assim:
E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, então comemos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Curve sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, na sua presença mais uma vez nós nos colocamos, Jesus, porque eu aprendi que quanto mais oração, mais poder, papai. Quanto mais oração, mais restauração. Quanto mais oração, mais graça, Jesus. Então neste momento nós estamos clamando a Ti, Jesus, assim como a Sua palavra nos diz que é para nós clamarmos a Ti, o Senhor vai nos responder. Então nesta noite, Jesus, nós estamos clamando por Ti, papai. A Tua santa palavra já foi lida, papai. Nesta noite eu me entrego, Jesus, como vaso na Sua mão, papai, para o Senhor me usar, Jesus. Porque eu não quero nada de mim nesta noite, somente o Espírito Santo falando, papai. Porque a Tua palavra não se baseia no que eu quero falar, e nem muito menos o que nós queremos ouvir, Jesus. Mas é o que o Espírito Santo quer tratar comigo, é o que o Espírito Santo quer tratar com a Tua igreja, Jesus. Então continua, Espírito Santo, falando aos nossos corações nesta noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Jesus. Pode se assentar, dando uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas 15 vai estar citando algumas parábolas que Jesus usava. Quando iria ministrar, Jesus usava parábolas. Logo no capítulo 15, vai falar da ovelha perdida, da ovelha que se perdeu. Já no capítulo 8 vai falar sobre a dracma perdida, que se perdeu. Mas já no capítulo 11 vai falar do filho pródigo, que não foi perdido como uma ovelha ou como uma dracma, mas foi uma decisão dele se perder. E ele vai nos relatar que o seu pai tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Logo o mais novo pede a sua herança ao seu pai. Aleluia. E o pai lhe concede essa herança. Se a gente for trazer por os dias de hoje, geralmente as heranças só são repartidas após a morte do pai. Então, se já é estranho você pedir uma herança hoje em dia com o pai estando vivo, eu fico imaginando o quão estranho era naquela época. Eu andei pesquisando, mas eu não vou afirmar, mas algumas pesquisas apontaram que era até contra a lei judaica pedir a herança com o pai vivo. Aleluia. Então esse filho, ele pede a herança e o pai lhe concede tudo o que ele tinha direito. Eu parei para me perguntar, mas por que ele concedeu sem questionamento algum? Aleluia, Jesus, aleluia. Por que
o pai concedeu toda a herança, sem ao menos perguntar o porquê, sem ao menos questionar o filho. Graças a Deus. Aleluias. O Espírito Santo me trouxe que nós não devemos ficar na presença pelo que tem. Nós não devemos ficar presos na presença pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então o pai concede essa herança ao filho. Aleluia. E mesmo ele concedendo essa herança, a Bíblia vai nos relatar que o filho mais novo ele permanece alguns dias ainda na casa do pai. Ele não pega a herança e se manda. Ele pega e permanece. Ele vai nos relatar que passando alguns dias, ele parte para uma terra distante, uma terra longínqua. Creio eu que essa terra distante era uma terra na qual o Deus dele não era o mesmo Deus de Israel. Era uma terra idólatra. E o filho mais novo ele parte em direção a essa terra. E quando ele chega lá, ele vai nos relatar que ele consome todo o dinheiro dele. Todo. Ele não soube administrar o dinheiro dele. Glória a Deus. Ele chegou e foi gastando com os amigos dele. Santo é o Senhor Jesus. Mais adiante, o filho mais velho vai relatar ao pai que ele estava até gastando com meretrizes. E quando ele estava cheio do dinheiro, o círculo de amigos deles aumentou, duplicou, triplicou. Ele estava cheio de amigos quando ainda havia dinheiro. Eram tantas amizades, mas a Bíblia vai nos relatar que ele gasta todo esse dinheiro e ele começa a ter necessidade sobre aquela terra. E quando ele tem necessidade naquela terra, já não tinha mais os amigos. Já não tinha mais ninguém, porque ele já não tinha mais nada a oferecer. Então os amigos se dispersaram e ele ficou sozinho e começou a ter necessidade de passar fome, já não tinha mais dinheiro. Então a Bíblia nos relata que ele procura um cidadão daquela terra para pedir serviço, mas ninguém lhe concedia. Até então ele achou um para apacentar porcos. E a Bíblia vai nos relatar que de tanta fome, ninguém lhe dava de comer, ele comeu do que era dado aos porcos. Então ele sai da casa do seu pai, que ele tinha de tudo. Ele tinha comida, ele tinha serviço, ele tinha um abraço, ele tinha segurança, ele tinha tudo. Ele sai da presença do seu pai e agora ele está dividindo comida com porcos. É bastante forte você falar isso, mas se você trazer para a vida espiritual, na presença do Pai nós temos todas essas coisas. Deus ele supre nossas necessidades, ele supera as nossas expectativas, ele sempre tem um plano muito maior que o nosso. Amém. Nós temos a segurança, nós habitamos debaixo da potente asa do Pai. Mas quando nós saímos, Aleluia. o mundo ele não tem nada a nos oferecer. Glória a Deus. Ele só tem a nos tirar. E a tendência é você decair. E essa decadência não é você se basear no que é escrito em Jeremias 18, que é para ele levantar e descer a casa do oleiro. Não é essa decadência de você se humilhar na presença. Glória a Deus. Essa é uma decadência física, uma decadência espiritual, que não se retrata no verbo de humilhação a Jesus. Aleluia, Jesus. Então, após ele dividir, creio eu que enquanto ele comia daquela comida dos porcos, eu acredito que mesmo dando ânsia com ele, mas a fome era tanta, ele começou a falar: mas até os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo agora. Deus, aleluia. Levantar-me-ei e irei de encontro ao meu pai. E eu vou dizer para ele que eu pequei contra ele, contra o céu. Eu pequei contra todos.
E muitas das vezes, para a gente cair na realidade, é como diz o dito popular, que a gente só dá valor depois que perde. Ele foi cair em si do que ele tinha na presença do Pai, dividindo comida com porcos. Então ele se levanta e creu que todo envergonhado ele vai para a casa do Pai. A Bíblia não vai nos relatar isso, mas eu acredito que ele deve ter ficado com vergonha. Será que eu vou? Olha o que eu fiz, eu já peguei tudo, será que eu vou? Será que meu Pai vai me receber? Se eu voltar para a igreja, os irmãos vão falar de mim, porque eu estava na igreja ontem e hoje é o que eu estou fazendo. Se eu voltar, eles vão falar de mim. Eu não vou voltar por vergonha. Mas a Bíblia vai nos relatar que o pai vê ele lá de longe e ele já sai de encontro ao filho. A Bíblia nos relata que ele sai de encontro ao filho e se move de íntima compaixão. Deus, aleluia. E ele pula no pescoço do seu filho e dá um beijo. E assim também é com Jesus. Amém. Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente sai da presença. Aleluia, Jesus, aleluia. A gente foge para lugares que a gente não devia ir, ou lugares que aos nossos olhos carnais parece ser bom, ou aquele prazer momentâneo, porque a gente não pode ser hipócrita. De momento o pecado ele é bom, porque se fosse ruim ninguém pecava. Então após esse deslize você pensa, será que eu volto para a presença do Pai? A Bíblia nos relata então que o pai ele sai de encontro ao seu filho e pede para vestir com a melhor veste, coloca um anel no seu dedo e coloca um calçado nos seus pés. Mas por que ele coloca um anel no seu dedo, irmão Lucas? Porque ele está firmando mais um compromisso. O reino de Deus ele também trabalha com compromisso. Amém, Jesus. Da mesma maneira que essa aliança de casamento, você firma um compromisso com o seu cônjuge. Com Jesus nós também temos uma aliança. Amém, Jesus. Nós costumamos dizer que na Santa Ceia nós renovamos a nossa aliança com Deus. Aleluia. Então aliança significa compromisso com Jesus. Glória a Deus. Então se nós estamos voltando para a presença do Pai, você rompeu todas aquelas barreiras, todo empecilho, toda timidez, toda vergonha. Você rompeu aquele pensamento de o que vão falar de mim. Então se entrega verdadeiramente. Aleluia. Porque é aqui na presença do Pai que você vai suprir todas as suas necessidades. Graças a Deus. É na presença de Jesus que você vai ter aquilo que aos seus olhos parece impossível. Amém, Jesus. Aleluia. Então o filho chega ao pai e diz: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Eu já não sou digno de ser chamado de filho. E da mesma maneira é a nossa vida espiritual a partir do momento que nós pecamos. Porque Glória a Deus. o pecado, ele não nos afasta de Deus. Nós, após pecarmos, nós se afastamos de Deus por vergonha. Porque quando você conhece a verdade e você erra, aquilo te envergonha, aquilo te entristece. E você começa a se afastar do Pai. Glória a Deus. E você começa naquela decadência: hoje eu não vou. Eu vou só no sábado, ou eu vou só no domingo. Eu não preciso orar mais. Eu oro na igreja, eu não vou orar em casa. Daí, eu acho que eu vou um sábado sim, um sábado não. Não, eu vou só no culto de jovens. Vou só na ceia, e assim vai decaindo. Aleluia. Até que vai chegar um certo ponto que você não está indo no sábado, você não está indo no domingo, você não está orando em casa. Nada mais te agrega para a tua vida espiritual. E é o momento em que nós concedemos algumas brechas que nós não deveríamos conceder. E Satanás ele entra. E se ele pudesse, ele entrava para matar. Mas nosso Deus não permite.
Mas ele entra, ele coloca alguns pensamentos, algumas barreiras, alguns empecilhos. E cada vez nós vamos piorando. Então está na hora de nós voltarmos para a casa do Pai. Amém. Ou nós renovar a nossa aliança. Glória a Deus. Porque Lucas 15:11 vai falar do filho pródigo que saiu. Mas nós sabemos que nós também temos um filho pródigo que não saiu. Aleluia, Jesus. Porque o inimigo também está usando para matar pessoas espiritualmente dentro da igreja. Porque é o que eu já falei. Teoricamente, a função da igreja é você resgatar almas. Aleluia. Então, se a pessoa ela para de vir na igreja, a igreja vai atrás. Mas se Satanás ele tem uma brecha para entrar e ele te matar, você tendo sábado e domingo aqui na igreja, com o terno, com a Bíblia, mas a tua vida espiritual decaindo. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então a palavra do filho pródigo, ela não se trata somente do filho que saiu, mas tem o filho que ficou também. Logo mais para baixo vai ter o questionamento do filho mais velho, mas não é essa a palavra que o Senhor me trouxe. A palavra que o Senhor me trouxe trata sobre o filho mais novo, o filho pródigo. Então é necessário que a gente se firme espiritualmente, com jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum e oração, porque é somente assim que a gente vence. Amém. Aleluia. Porque para você se levantar espiritualmente é uma guerra. Eu digo por experiência própria, para você se decepcionar quando você não está firme espiritualmente, para você se decepcionar, qualquer coisinha que você vê errado te decepciona na caminhada, e você pensa, eu vou parar, eu vou trocar de igreja. Mas foi a mesma coisa que eu conversei com o cooperador Gabriel. Às vezes, por você não estar firme espiritualmente, você vê coisas com os seus olhos carnais, e você quer dar a sua opinião pelo conhecimento que você tem. Mas se você está firmado com Cristo, e isso te decepciona, e você decepciona a pessoa na qual você conversa, e você mata uma alma se matando. Então é necessário que dia após dia nós fazemos esse sacrifício de jejum e oração, jejum e oração. Porque se nós formos comparar com o sacrifício que foi feito para nós estarmos hoje, nessa noite aqui, não chega nem aos pés do sacrifício da gente fazer um jejum até meio-dia. É, Deus, aleluia. Se hoje nós estamos aqui, foi pago com preço de sangue. Amém. Então é necessário que a gente pare para pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Aleluia, Jesus, aleluia. Porque o filho pródigo não se trata só em você fugir fisicamente, mas sim espiritualmente também. É uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Aleluia, Senhor. Aleluia. E essa luta vence em qual você está dando mais forças. Aleluia. Se você está fortalecendo mais o seu espírito ou a sua carne. Então é necessário que, se nós queremos voltar para a presença do Pai, nós não fiquemos com esse pensamento que nós não somos mais dignos de ser chamados de filho. Aleluia, Jesus. Porque nós Aleluia. éramos Glória a Deus. criatura, agora nós somos filho. Por isso que em toda oração a gente fala Pai querido, Pai amado, Pai, Pai, Pai.
Porque realmente Ele é o nosso Pai. Aleluia, Jesus. E eu não conheço um pai que quer o mal para o filho. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente passa por algumas situações da vida que a gente pensa, Deus, por que isso? O que eu fiz para merecer isso? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Livro de Jó, no capítulo 1, vai nos relatar. Quando Jó diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes é difícil a gente perder. Às vezes a gente não entende. Deus, por quê? Por quê? Só que foi o que eu falei, os planos de Deus, eles são muito maiores que o nosso. Ele conhece o nosso amanhã. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Verdade. O nosso amanhã ele já sabe. Então algumas percas, por mais que a gente machuque, Deus ele já sabe. Se eu der isso para o irmão Lucas, ele vai se afastar da presença. Aleluia. Se eu der aquilo para o irmão Gabriel, ele vai focar naquilo e vai largar o culto de oração. A bênção é bom a gente ter. Mas é bom a gente querer também o abençoador. O pai do filho pródigo, ele tinha a bênção e era o abençoador. E o filho pródigo tinha os dois. Mas ele preferiu a bênção e deixar o abençoador. E nessa noite nós estamos na presença do abençoador e que vai nos conceder a bênção. Basta nós decidirmos o que nós vamos querer. Pela lógica, se você escolhe o abençoador, a bênção vem. Mas se você escolhe a bênção e você se afasta do abençoador, aquela bênção é temporária. Deus, aleluia. Mas por que eu devo estar na igreja todos os dias, todo sábado e todo domingo, se Deus já me deu a bênção? Um carro para ele andar, você necessita abastecer ele diariamente. Diariamente. Então você precisa estar todos os cultos se abastecendo. Aleluia. Disso daqui. Amém, Jesus. Focado nisso aqui e em Jesus. Não focado em quem está trazendo a palavra ou quem está louvando. Você foca somente em entregar o seu melhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a palavra que o Senhor me entregou foi essa. Deus, aleluia. Peço desculpa para os irmãos se não foi um profetizando uma chave, um carro, uma casa. Aleluia, Jesus. Mas é o que eu sempre falo, a palavra ela não se baseia em você pular, em você dançar, em você gritar, em você girar. Ela se baseia em transformar. Amém. Aleluia. Se coloque de pé. Graças a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Feche seus olhos. Que foi entoado um louvor antes da ministração. Aleluia, Jesus. Tem renovo na casa? Tem. E realmente o renovo tem, o abençoador está aqui. Amém. Agora basta saber se você quer o abençoador. Porque sempre nós precisamos de uma resposta, ou a gente vem buscar algo. E você vem realmente no lugar certo. Eu creio. Mas às vezes a gente está focado em outras coisas e a bênção ela passa. Então que você feche os seus olhos nessa noite. Aleluia, Jesus, aleluia. Que você foque somente em Jesus. Somente em Jesus. Eles vão entoar um louvor. E que você abra o seu coração. Se você souber, que você louve com o seu coração também. Amém. Jesus ele não está ligado se você canta bem ou mal. Ele só quer saber se a sua adoração é verdadeira. Então abre o seu coração que eu tenho a plena convicção que Jesus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluia. Você desce aqui pra mim, por gentileza? Larissa, você vem? Minha esposa tá vindo aqui à frente. Aleluia! Minha avó também.